Bom dia. Feliz sábado. Como é lindo ter o momento da comunidade, pastor. Obrigado, pastor Ezequias, pelo convite. Sempre uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pelo privilégio de a gente vir junto com a minha família aqui a adorar junto com vocês. Para um pastor, não tem nada mais lindo, mais agradável que chegar em uma igreja e estar na comunidade e falar para a comunidade. Então, pastor Ezequias, de verdade, muito obrigado, né? Esse aqui é o segundo culto que eu consigo fazer presencialmente numa igreja em toda essa pandemia desde o dia 20 e pouco de março, né? Presencialmente, o segundo culto que eu consigo fazer. A gente passou por muitos momentos de lives, de 8, 9 cultos, cheguei a ter em um dia, pastor, fazendo lives em todo quanto canto do mundo, né? Vocês sabem que a gente fala espanhol, então a gente atende também os países hispanos, né? E aí, eu sinto saudade, de verdade, de adoração de igreja. Tanto assim que hoje, gelado como está o dia, nem foi um problema para mim acordar, porque eu estava motivadíssimo por estar aqui hoje com vocês, né? E a minha família também. Quando eu mencionei durante a semana, eu falei, gente, nós, sábado, vocês querem vir comigo ou vocês preferem assistir o culto online? As 3 estão aqui, acordaram cedo, eu não precisei fazer nada. Por quê? Porque a gente sente saudade desse momento juntos, né? Esse momento de igreja. Embora a gente não consiga abraçar ainda, mas a gente sente falta desse abraço. Você que está aí na internet com a gente, que bom que você está conectado conosco. Obrigado por estar aí e com certeza, daqui a pouco a gente vai poder abraçar novamente. E quem sabe tem alguém aí do outro lado que está um pouquinho doente, né? E quem sabe está com alguns sintomas aí e não sabe identificar o que é, se é alguma coisa parecida com Covid, ou às vezes, quem sabe, a doença, a enfermidade, não tem a ver com questões de saúde física, mas quem sabe você está um pouquinho cansado, né? Emocionalmente. Eu te digo uma coisa, o Senhor aí onde você está te abraçando, meu irmão. Vai também o nosso abraço para você, na distância, longe, mas você saiba que a gente está orando por você. E falando em orar por vocês e orarmos juntos, pastor, parabéns pela iniciativa e ao mesmo tempo pelo envolvimento da igreja num projeto que a igreja na América do Sul tem, que é o Quebrando o Silêncio. Obrigado pela história para as crianças. Obrigado às crianças também pela linda música, maravilhoso. Parabéns àqueles que já tomaram a sua decisão de batismo, as crianças e as não crianças, né? Que tomaram a sua decisão de batismo também. A gente quer ver mais decisões para Jesus. Por quê? Porque este é o momento de decidir. Só me permita, eu estava conversando com o pastor Ezequias e eu perguntei, pastor, eu posso pregar sobre um assunto que eu tenho no meu coração e que eu preguei pela primeira vez sobre esse assunto numa igreja onde o pastor Ezequias foi o meu pastor, né? Lá em Jardim América. E aí, eu comentando com ele, eu disse, pastor, eu sei que esse sábado que eu vou pregar é o sábado do Quebrando o Silêncio. Mas eu sinto no meu coração também pregar sobre um assunto que hoje é urgente e relevante para a nossa igreja também. Mas antes de eu pregar e abrir a Bíblia e falar sobre o assunto que eu gostaria de dividir com vocês, eu primeiro gostaria de dizer uma coisa para vocês adultos que estão aqui presencialmente neste culto e para vocês que estão aí do outro lado. Como igreja adventista do sétimo dia, nós temos uma responsabilidade social, não só de falar sobre este assunto do Quebrando o Silêncio. Sobre abuso, sobre violência, nós temos a responsabilidade, hoje mais do que nunca, de a gente falar sobre este assunto. Sabe por quê? Porque nós temos todo o fundamento teológico e bíblico que muitas instituições, muitas correntes filosóficas hoje estão falando sobre esse assunto, mas eles não têm o fundamento bíblico que nós temos. Eles falam sobre um ponto de vista, ou baseados, alicerçados em um ponto de vista humanista. Mas a gente
tem a condição de falar sobre o ponto de vista bíblico. E qual é o ponto de vista bíblico? A criação. Nós fomos criados por Deus iguais, homem e mulher, com a mesma capacidade, com a mesma responsabilidade, com necessidade do mesmo respeito. Nós somos iguais a Deus, fomos feitos à semelhança de Deus. E é por essa razão que nós merecemos respeito e nós merecemos respeitar os outros. Nós temos a responsabilidade. Então, meu irmão, minha irmã, o fundamento pelo qual a igreja precisa falar e se envolver mais neste assunto de quebrando o silêncio é a nossa responsabilidade bíblica e a nossa responsabilidade social. Hoje de manhã, quando comecei falando nisso, Reavivados, hoje nós começamos a estudar o livro de Isaías. Deus fala com o povo de Israel de uma forma muito forte. E ele disse assim: pessoal, sabem por quê que eu estou chegando a ter nojo de vocês? Deus falando para o povo de Israel, no livro de Isaías, ele disse assim: porque vocês esqueceram o que é religião. Religião é respeitar as outras pessoas, é se envolver socialmente ajudando aquele que precisa. E tem muitas pessoas, mulheres e crianças, que estão sofrendo em silêncio, sem ter a capacidade de falar para outras pessoas porque tem medo. E nós temos essa responsabilidade social e nós temos essa responsabilidade bíblica. Você que está aqui presente, por favor, fale mais sobre esse assunto. Não fique calado, porque religião é além das 4 paredes que nós temos aqui. E nesta pandemia, nós aprendimos que igreja é muito mais que um templo. Igreja são pessoas envolvidas numa sociedade que precisa de cristãos que marquem uma diferença. Por favor, no lugar onde você está, marque essa diferença e que a sua religião seja a religião de Jesus, uma religião envolvida com as outras pessoas, buscando a igualdade, porque nós somos semelhantes a Deus, essa igualdade que gera respeito. Faça isso, por favor. E o nosso mundo, pelo menos até Jesus voltar, pelo menos um pouquinho mais lindo, mais legal, seja para aquelas pessoas que estão sofrendo. Faça a sua parte. Faça a sua parte também, você que está aí do outro lado. Dito isso, eu gostaria que você feche seus olhos junto comigo e agora a gente vai orar para abrir a palavra de Deus. Querido Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, neste lindo momento de culto, onde nós vamos falar sobre a Tua palavra. Agora nós queremos a Tua bênção, a Tua direção também, para que o que a gente fale aqui, o que a gente converse aqui, seja para a Tua glória, para a Tua honra e sobre todas as coisas para a nossa salvação, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. A gente hoje vai conversar um pouco. Eu falei que eu tenho esse tema aqui no meu coração já faz um tempo. E eu fui incentivado a estudar um pouco mais sobre esse assunto numa conversa que a gente teve com o Dr. Rodrigo Silva, quando a gente estava preparando algumas semanas atrás, um mês e pouco, ou 2 meses já atrás, quando a gente pregou sobre, ele pregando no português, eu pregando no espanhol, a gente fez a semana de evidências do fim. Eu não sei quantos de vocês participaram, assistiram, mas conversando um pouco com o Dr. Rodrigo, eu cheguei na conclusão de que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre esse assunto profético. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre tempo do fim. Mas eu quero que vocês tentem, pelo menos... Pastor, que horas a gente tem que terminar? Desculpa, só parênteses. Ok. Que a gente tente juntos pensarmos um pouco neste assunto que eu acho extremamente relevante. E vou explicar depois o que me motivou a estudar esse assunto junto com o Dr. Rodrigo. Mas o insight principal que eu tive para falar sobre esse assunto foi essa conversa que a gente teve sentados lá no refeitório da Novo Tempo, almoçando junto com o Dr. Rodrigo Silva. Eu quero que você abra a sua Bíblia então, Mateus capítulo 24. A gente vai voltar depois, mas agora a gente só vai ler um texto rápido aqui e depois a gente vai começar a construir juntos o pensamento e o nosso raciocínio.
Verso 5, Jesus está falando para os seus discípulos o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a quantos, diz o texto bíblico? A muitos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Todos nós aqui, ou a grande maioria, acham que nós somos adventistas do sétimo dia, sim ou não? Tem alguém que não é adventista do sétimo dia, ainda não se batizou e está frequentando aqui com a gente? Sim? Parabéns, bem-vinda, um prazer. Aqui tem um argentino falando, né? Mas a gente é família, tá bom? Tá bom? Pessoal, o que nos distingue de outras denominações religiosas? A observância dos mandamentos, perfeito. O que mais? Doutrinalmente, a nossa mensagem de saúde, alimentação, entre outras coisas, não é só alimentação. Santuário, ok? Oi? Adventista, muito bem. No nosso nome, nós temos algumas características fundamentais da nossa denominação. A primeira, nós aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós apontamos, através do nosso nome, para os mandamentos, a observância dos mandamentos. Nesse conjunto de ensinos que nós como igreja temos, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus e para isso a gente está se preparando para o retorno de Jesus. E é aí que nós acreditamos na salvação pela graça. Jesus fez tudo no nosso lugar, ou todo, né, no nosso lugar, porque nós somos pecadores, merecemos a morte e a gente precisa de graça para a salvação. Pelos nossos próprios méritos a gente não consegue salvação, isso aí é claro. Agora, nós precisamos viver uma vida de santidade para atingir também a meta que Deus quer. E a nossa meta não é uma autoperfeição, é o trabalho do Espírito Santo operando nas nossas vidas. Então, somos salvos pela graça e nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para a gente estar preparado para aquele dia, quando Jesus voltar, a gente consiga estar junto com Ele. Agora me acompanhe no livro de 2 de Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses, e a gente vai falar um pouquinho já dentro do nosso assunto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós acreditamos que a vinda do Senhor Jesus está perto. Eu acho que todos nós aqui, depois de estar vivenciando uma pandemia, como nós estamos vivenciando, onde o mundo parou de uma semana para outra, onde a economia parou, onde o trabalho parou, onde a igreja não parou, parou o templo, né? Mas a igreja não parou. Onde todo mundo parou. Onde tem uma coisa muito interessante. Nós não só estamos vivenciando uma pandemia de um vírus, a gente está vivenciando a pior pandemia que o mundo já existiu, que é a pandemia do medo. A frustração. O não saber o que vai acontecer. Neste ano, nos últimos 4 meses, no Google, a palavra mais buscada, ou a frase mais buscada, pesquisada no Google, foi fim do mundo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de aquilo que virá. A gente não sabe, e as pessoas não sabem o que está vindo pela frente. Então todo mundo acha, agora a gente está um pouquinho mais tranquilo, mas alguns meses atrás, quando a incerteza era tão grande, todo mundo começou a ver que alguma coisa catastrófica estava por acontecer. E aí começaram a surgir muitos pregadores também, pregando diferentes pontos de vista em relação com a Bíblia. E as pessoas se voltaram para buscar mensagens da Bíblia. Tanto assim que nós na Novo Tempo, na rádio, na TV, na internet, nós tivemos recordes de buscas na internet, de pessoas chegando para estudar a Bíblia. Aqui o pastor Fred está com a gente, que trabalha na área da escola bíblica. Amigos, só na Semana Santa, 30 mil pessoas chegaram para estudar a Bíblia com a gente, amém? Estava olhando os últimos relatórios de quantos alunos. Nós tivemos 30 mil, nós tivemos 15 mil, nós tivemos 10 mil. Desde abril até julho, amigos, nós passamos a 60 mil pessoas que estão pedindo o curso bíblico, se conectar. Assim,
não são as pessoas que se conectaram com a gente. As pessoas que se conectaram com a gente foi muito mais. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. Porque as pessoas, inclusive aquelas que não são cristãs, estão buscando respostas para a incerteza que gera uma crise como uma pandemia. E aí então a gente começa a ver qual é a relevância de nós como adventistas do sétimo dia. Aqueles que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, entregamos a nossa vida para Ele, para que Ele nos santifique, que seja Ele, não a gente. Nos santifique. E ao mesmo tempo, para a gente estar preparados, prestes para abraçar Jesus quando Ele voltar. Porém, em todo esse contexto, acontece algo que a gente tem que parar para refletir. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo São Paulo, ele começa a conversar com seus amigos porque ele tinha que combater, ele tinha que esclarecer um assunto teológico que estava se espalhando na igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo escreveu 2 epístolas para seus amigos em Tessalônica. E ele escreveu essas epístolas junto com Timóteo e junto também com seu outro amigo, Silvano. Então, essas epístolas foram escritas por Paulo, sim, mas também teve a mão junto com ele de Timóteo e Silvano. Nesse contexto, Paulo vai escrever essa segunda epístola porque ele estava preocupado com um problema que a igreja de Tessalônica estava tendo. E aí vem a pergunta, qual é o problema? Vamos ler juntos aqui para entendermos um pouquinho mais o que tem a ver com a gente, com os nossos dias, com pandemia, com pesquisa de fim do mundo e o que a gente tem que conversar. Preste atenção. Verso 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz o texto bíblico assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Preste atenção antes de continuar a leitura, por favor, a gente tem que pensar um pouquinho neste texto bíblico. Primeira coisa, o apóstolo Paulo vai falar sobre quê? Sobre vinda de Jesus. Então chama a nossa atenção. Outra coisa, lembrem que na primeira epístola que o apóstolo escreveu para a igreja de Tessalônica, ele já falou sobre a vinda de Jesus. E ele falou como seria essa reunião com Jesus. Por isso ele está pegando as mesmas palavras. Amigos, nós precisamos pensar no seguinte assunto, disse o apóstolo Paulo. É a vinda de Jesus. E lembrem uma coisa, a vinda de Jesus tem a ver com a nossa reunião com Ele. Por quê? Porque vocês são os escolhidos que estão aguardando, esperando a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus é nada mais e nada menos que um encontro com Ele. É o momento onde a gente vai se abraçar com Ele e estar com Ele. Lembra? 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele diz assim, e a gente vai ler depois, quando ele diz, a gente, depois de aqueles que ressuscitarem e sejam levantados, nós também seremos arrebatados, juntamente com eles, lembra? Para estarmos, que diz? Reunidos com eles. O que é a vinda de Jesus então? Uma reunião com Jesus. Agora a gente vai continuar prestando atenção a alguns detalhes aqui. Ele diz assim, eu quero, no final do verso 1 diz assim, eu quero exortar vocês, eu quero chamar a atenção de vocês, verso 2 agora, a que não demovais da vossa mente, com facilidade, continua a leitura, nem os perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, problema teológico aqui, qual o problema teológico da igreja? Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos pensar em duas palavras aqui que são dois verbos. Até aqui vocês estão me acompanhando na linha de raciocínio? Sim? Vocês que estão aí do outro lado também? Sim? Pegue a sua Bíblia, porque a gente está estudando a Bíblia aqui. Cristianismo é um estudo da Bíblia para a gente aprender o que Jesus quer para a gente. Ok? Dois verbos que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, não vos demovais. O que significa isso? Não saiam da linha. Não sejam demovidos do lugar onde vocês estão. Segundo verbo, ele diz assim,
também não os perturbeis. Ou seja, não fiquem perdidos com tudo que está sendo dito. Vocês têm que permanecer firmes. Evidentemente, o que estava acontecendo nessa igreja era o seguinte: alguém ou estava escrevendo, ou alguém estava pregando, ou alguém estava falando que Jesus tinha chegado, que Jesus já tinha voltado. Por isso ele disse assim: gente, qual é o problema aqui? Que alguns estão pensando que Jesus já voltou, que o dia do Senhor já chegou. Aparentemente, dizem os teólogos, que uma das correntes que estava acontecendo na igreja de Tessalônica era que Jesus tinha voltado espiritualmente para a igreja. Que a volta de Jesus já tinha acontecido. Então aí a gente abre os olhos. Eu quero pensar junto com vocês no seguinte: às vezes, no mundo que a gente está vivendo, onde a gente começa a escutar pessoas falando sobre o fim do mundo, pessoas que começam a profetizar catástrofes prévias ao fim do mundo, onde tem pregadores que hoje, mais do que nunca, estão pregando sobre a volta de Jesus, não só adventistas, de outras denominações. A gente tem que abrir os olhos e ver se a gente realmente está alicerçado na palavra de Deus. Você vai ver por que eu estou falando isso. O apóstolo Paulo estava preocupado pela sua igreja. É por essa razão que ele vai continuar a sua linha de raciocínio falando assim: ninguém, verso 3, me acompanhe por favor. Ninguém, de nenhum modo vos engane. Palavra-chave aqui. O problema é que a igreja pode ser enganada. Por causa de quê? De um assunto. Qual é o assunto? A vinda de Jesus. E para a gente, nós adventistas, a vinda de Jesus é o assunto principal da nossa fé. É por essa razão que a gente tem que estudar mais sobre esse assunto. Vamos continuar a leitura. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Por isto, não acontecerá, e aqui vem então, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitas vezes a gente tem, eu mesmo tenho pregado muitas vezes, pastor, e eu tenho perguntado para a igreja, né? Qual é o sinal que está faltando se cumprir antes de Jesus voltar? E a gente sempre escolhe Mateus capítulo 24, verso 14. Onde diz: será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, então virá que coisa? Virá o fim. Mas o apóstolo Paulo está acrescentando uma coisa muito interessante aqui. E ele diz assim: antes de Jesus voltar, haverá uma apostasia. E além de ter uma apostasia, haverá também um falso Cristo, o homem de iniquidade. Vamos um pouquinho mais, me acompanhe. 2 Tessalonicenses. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está querendo explicar para seus amigos. No verso 7, ele disse assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, Satanás já está trabalhando. Sim ou não? A Apocalipse capítulo 13 diz que Satanás está perseguindo a igreja. Sempre esteve. Desde aquele momento lá no Jardim do Éden, onde começou o pecado, gente, o pecado faz parte da nossa vida. E o grande conflito faz parte da nossa existência também. Agora, ele diz assim: já está operando e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que está segurando o homem de pecado? Quem que está segurando Satanás? Quem que está segurando? Quem? Deus. Ainda está sendo segurado. Porém, continua a leitura junto comigo. Verso 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é interessante aqui é que, antes de Jesus voltar, Jesus vai permitir que a gente passe por um momento, o mundo passe por um momento de apostasia, e virá
a manifestação do anticristo. Venha junto comigo novamente para Mateus capítulo 24, por favor. O texto que eu li, Mateus 24, capítulo 24, verso 5. O texto dizia, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E eles se enganarão a quantos? Muitos. Agora venha junto comigo, Mateus capítulo 24, verso 23. Jesus está falando no sermão profético, e ele diz assim, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Preste atenção a esta frase, por favor. Você a conhece. Para enganar, preste atenção à frase, você que está aí na internet, preste atenção. Para enganar, se possível for, a quem? Aos próprios eleitos. Para enganar a quem? Para enganar a quem? Os próprios escolhidos de Deus. Eu disse que comecei a pensar mais nesse assunto em cima de uma conversa que eu tive com o Dr. Rodrigo sobre o que está acontecendo neste momento. Ele me indicou um seriado que eu não sei quantos de vocês já assistiram. Alguns me criticaram já porque eu indiquei esse seriado, mas eu acho que vale a pena, se você ainda não assistiu, assistir esse seriado. Está na Netflix. E isso aqui não é propaganda da Netflix. Assista a TV Novo Tempo. Ok? Mas vale a pena você assistir esse seriado para você pensar em algumas coisas que estão acontecendo. Esse seriado se chama O Messias. E esse seriado de 10 episódios foi lançado nesse ano 2020. Mas o trailer dele foi lançado o ano passado, novembro de 2019. Falando nisso, o seriado iniciou em 2020, iria ter uma segunda temporada, mas acabou. De que se trata esse seriado? Esse é um seriado que expressa de uma forma bem gráfica um pensamento que está tendo nas principais religiões monoteístas do mundo. E agora eu vou explicar por quê. Você sabe que as 3 principais religiões monoteístas do mundo são judaísmo, cristianismo e islamismo. Ok? Monoteístas. Eles acreditam num Deus. As 3 principais. Quando você começa a estudar um pouco sobre esse assunto e começa a ver algumas coisas que estão acontecendo no mundo cristão, no mundo muçulmano e no mundo judeu, aí você começa a perceber que realmente o que Jesus falou no sermão profético de Mateus 24, sobre um grande enganamento que haverá logo antes da sua vinda, está prestes a acontecer. Aquilo que o apóstolo Paulo está mencionando em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, está prestes a acontecer. De que se trata esse seriado? Esse seriado apresenta a um jovem, você não entende muito bem o que está acontecendo, mas apresenta um jovem que aparece na Jordânia, ou seja, num lugar central para os judeus, para os muçulmanos e para a grande maioria dos cristãos. Ele aparece vestido de uma forma, ele aparece com uma roupa de cor amarelo. E começa aparecendo ele num momento específico, onde aparentemente ele faz o primeiro milagre dele.
Muitas pessoas começam a seguir ele. E depois de seguir ele, aí ele começa a conseguir seguidores no mundo muçulmano. Até ele chegar na fronteira com Israel. Ele leva essas pessoas pelo deserto, como se fosse uma peregrinação, como se fosse um grande profeta, levando todos os seus seguidores, um Jesus moderno, assim ele é apresentado. E leva todos os seus seguidores até a divisa, até a fronteira entre a Jordânia e Jerusalém. Ele gera um conflito internacional nesse momento. Mas ele cruza a fronteira e ele é preso em Israel. Eu não vou contar todo o seriado, mas sim vou contar uns detalhes. Ele está conectando o mundo muçulmano, ele conecta o mundo judeu, moderno, de agora, de 2020. Mas de um momento a outro, esse jovem aparece nos Estados Unidos, numa igreja batista evangélica. E ele aparece no meio de um tornado, salvando a filha de um pastor. E até aí não conto mais sobre o seriado, para não fazer spoiler. Pastor, por que você está contando um seriado e o que tem a ver isso com 2 de Tessalonicenses? Aí fui pesquisar um pouco sobre a escatologia. Escatologia é o estudo do tempo final, dos últimos eventos. Isso significa a escatologia. Agora, vocês sabem que tem escatologia cristã bíblica, tem escatologia judaica e tem escatologia muçulmana. Eu não sabia. Não conhecia tanto sobre escatologia muçulmana. Aí fui pesquisar um pouco. E aí comecei a ler um livro que se chama O Anticristo Islâmico, que eu indico para vocês. Não é adventista, mas vale a pena ler. Aí começa a costurar algumas coisas muito interessantes. Eu vou falar primeiro sobre os muçulmanos. O que os muçulmanos estão esperando? Os muçulmanos, neste momento, os islâmicos, estão esperando, neste momento, um profeta que vai vir. E que irá aparecer em um lugar específico. As linhas escatológicas são várias, mas a principal diz que esse líder espiritual virá para resolver o caos do mundo e começar um tempo de paz neste mundo. Onde vai aparecer esse colega? Na Jordânia. Vestido exatamente segundo a escatologia islâmica diz, da forma que é apresentado naquele serial. O pastor já assistiu. Segundo, o que os judeus estão esperando? O Messias. Jesus para eles não foi o Messias. Foi um grande mestre. Mas só isso. Então você começa a estudar um pouco mais acerca do que os judeus estão esperando e é muito interessante. Eles estão esperando o cumprimento das profecias. Duas coisas. O Messias chegar para instaurar um milênio de paz terrenal. Onde? Jerusalém. Por que eu digo isso? Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de viajar para a Terra Santa e no momento a gente estava visitando o templo, ou melhor, o que resta do templo de Jerusalém. Ali tem um muro das lamentações. Você vai e você pode entrar dentro do muro das lamentações, ter um momento aí espiritual legal, orar. E a gente estava com um guia brasileiro que mora muito tempo lá no Israel. E depois que a gente já conheceu as portas principais de Jerusalém, que a gente visitou o templo, ele nos levou para um lugar que está bem perto do Muro das Lamentações. Aí a gente perguntou para ele, o que é esse lugar? Olha, esse aqui é além de ser um museu, esse aqui é um centro de pesquisa e arrecadação de fundos. Falei, arrecadação de fundos para quê? Porque nós, uma linha do judaísmo, nós acreditamos na restauração temporal do Templo de Jerusalém e Jerusalém como a capital mundial. Tem várias linhas, mas uma dessas linhas que pensa dessa forma são os sionistas. Vocês vão me seguindo? Estou falando chinês. Ok? Se você está na internet aí, dá para colocar um amém, não estou entendendo. A gente depois estuda a Bíblia junto. Pede um curso bíblico para a gente, se você não é adventista, né? A
Escola Bíblica da Novo Tempo está sempre à disposição para estudar estes temas proféticos contigo. Relevantes, proféticos. Agora, voltando. Uma coisa que me chamou a atenção daquele guia falando para mim. Ele disse assim, nós estamos arrecadando fundos porque a gente acredita que quando o Messias chegar, a gente precisa estar com todos os recursos prontos para a gente reconstruir Jerusalém. Isso me deixou pensando. E ele não estava brincando. A gente viu até o modelo da restauração aí dentro. É muito interessante. Eu já mencionei rapidamente, não dá o tempo para explicar muito mais, o que mais ou menos os muçulmanos estão esperando. Os muçulmanos, eles dão um nome para esse Messias que eles estão esperando. Al-Mahdi, ou Madish, ou Mahdi, dependendo da tradução que você faz. Os judeus estão esperando o Messias. E o cristianismo está esperando quem? Jesus. Aí vem a pergunta, que Jesus estão esperando os evangélicos? Aí então você tem diferentes linhas de pensamento cristão. E um grupo de evangélicos está pensando da seguinte forma, Jesus que vai voltar, irá iniciar um milênio de paz temporal aqui na terra. Onde? Onde vai iniciar esse milênio de paz? Na terra. É por essa razão que muitos cristãos evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, apoiaram grandes políticos, porque esses políticos também pensam que em algum momento a capital mundial espiritual não será Roma, mas será Jerusalém. Então é por essa razão que tem tantos investimentos de políticos evangélicos americanos cuidando o contexto lá em Jerusalém. Porque eles estão esperando o Messias, Jesus, voltar para instaurar neste mundo, a capital do mundo, em Jerusalém. Eu sei que estou sendo bem rápido e alguns conceitos não podem ficar completamente claros. Mas estude mais sobre esse assunto, leia um pouquinho mais sobre esse assunto. Onde, pastor, eu leio sobre esse assunto? Neste livro aqui, que todo mundo conhece. Você que está na internet, você também conhece. Esse aqui é o grande conflito, escrito por Ellen White, na linguagem de hoje. Vamos conectar os pontos? O apóstolo Paulo está falando então que Jesus vai voltar. Que a gente não precisa sair do nosso lugar e do nosso pensamento bíblico. Que a gente tem que prestar mais atenção, porque antes de Jesus voltar, haverá um grande enganamento, uma grande mentira, onde aparecerá um falso Cristo, profetizado também por Jesus. Quando? Logo antes de ele voltar. Agora a pergunta é, o que está acontecendo no nosso mundo? As três principais religiões monoteístas estão se preparando para receber um Messias, um Al-Mahdi, ou um Jesus. O que seja que for, pareceria que é a mesma pessoa. Por que digo pareceria? Porque os três têm um ponto, um comum denominador. Um ponto central onde toda a profecia bíblica encaixa. O que é? Os três estão vindo para resolver o problema do caos causado pelo ser humano. Então não interessa se é no mundo muçulmano, tem que resolver o caos. Não interessa se são judeus, tem que resolver o caos. E os cristãos, tem que resolver o caos. Porém, e a gente crê nisso. A gente acredita que o fim do pecado virá quando? Quando Jesus voltar. Qual é a diferença então do pensamento evangélico que está acontecendo neste momento e que está sendo pregado em novelas como Apocalipse? Você acha que é por acaso que estão surgindo neste momento novelas como essas? Você acha que é por acaso que estão surgindo filmes falando sobre islamismo, sobre messianismo? Você acha que é por acaso que estão surgindo seriados como esses aí? Você acha que é por acaso que está sendo cada vez mais pregado o messianismo judaico também? Você acha que é por acaso
que as principais religiões neste momento estão pensando realmente numa unidade em comum. Qual é o ponto comum? O caos, o problema que tem que resolver. Agora é uma pandemia, amanhã vai ser catástrofe natural. Depois vai ser quê? Catástrofe econômica. Depois vai ser fome. Tudo o que está acontecendo no mundo, que dá medo, que dá terror ao ser humano e que precisa ser resolvido. E, gente, precisa ser resolvido. Mas então, qual é a resposta bíblica em relação com esse assunto? O apóstolo Paulo diz, gente, Jesus vai voltar. Jesus disse, eu vou voltar. Por favor, estamos aí em Mateus 24. Agora, veja o que Jesus disse em relação com isso. Verso 26. Voltando ao texto bíblico, onde fala sobre os eleitos. Jesus diz assim, verso 25. Vede, que vos tenho predito. Ele falou. Ele antecipou que aconteceria isso. Então, a gente precisa abrir os olhos. Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não que? Não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do... Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, os abutres. Primeira coisa que a gente tem que entender, você já sabe de memória isso aqui, mas eu preciso reforçar. Porque como Jesus diz, se esse negócio aqui será para enganar até os eleitos, até os escolhidos, então a gente precisa prestar atenção. Se o apóstolo Paulo diz, pessoal, olha, é o seguinte, em relação com a vinda de Jesus, vocês têm que entender que vocês precisam estar seguros na santa e perfeita palavra de Deus. Vocês não podem ser enganados. Porque cuidado, até os escolhidos serão enganados. Aquele que pensa que está firme, olha, cuidado. Então, qual é o ponto principal? Volte para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Ele diz, primeira coisa, a vinda de Jesus será um evento universal. Jesus disse então, logo em seguida, depois daquela tribulação, verso 29, a tribulação de quê? A tribulação que acontecerá aqui, onde será um momento específico, onde aparecerão falsos cristos e falsos profetas, onde será levantado o homem de iniquidade, apresentado pelo apóstolo Paulo, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vão acontecer coisas, sol escurecerá, lua não dará sua claridade, estrelas, blá, blá, blá. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O evento da vinda de Jesus é um evento universal. Não será um Jesus como apresentado nesse seriado, um Jesus que vai pisar na terra, que irá andar entre a gente. Quando Jesus veio nessa terra e andou entre a gente, foi quando ele nasceu e viveu durante 33 anos nesta terra, e ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Foi nesse momento que Jesus pisou na terra, não na sua segunda vinda. Porque quando ele voltar, ele não terá envolvimento com pecado. Primeira coisa então, Jesus voltará e será um evento universal. Apocalipse capítulo 1, verso 7, você conhece também, mas é necessário que você anote porque a gente aqui está estudando a Bíblia. O texto bíblico diz, eis que vem com as nuvens. Ponto principal. E todo olho o verá. Até quem? Aquele que também o traspassaram. E todas, preste atenção, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. A volta de Jesus, o retorno de Jesus nessa terra será um evento universal. Jesus em Mateus 24 também ele diz que será um evento audível. Você poderá escutar a vinda de Jesus. Será um evento visível, disse aqui o apóstolo também. Outra coisa importante, Atos capítulo 1, em relação com a vinda de Jesus. Pastor, por que a gente está estudando coisas que a gente já conhece? Porque a gente precisa estar firmes na palavra do Senhor. Atos capítulo 1,
verso 11, os discípulos estavam olhando Jesus ir para o céu. E se lhe apareceram aí anjos, varões vestidos de branco, diz o verso 10. No verso 11 de Atos capítulo 1, eles dizem o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para onde? Para as alturas, para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Como Jesus subiu? Pense junto comigo no seguinte: Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Primeira coisa, primeiro encontro que Jesus tem com o ser humano é a Maria. A Maria tenta abraçar Jesus, estava feliz, Jesus estava vivo. Só que Jesus disse para ela: não me toque. Por quê? Ainda não fui para ver o Pai, ok? Maria queria tocar um espírito, Maria queria tocar um corpo. Jesus estava ressuscitado corporalmente. Jesus se aparece para seus discípulos. E Tomé tinha dito: gente, se eu não colocar o meu dedo no buraco do prego, eu não acredito. Jesus se aparece e Tomé diz, Jesus diz: amigo, aqui estão as minhas mãos, você pode vir, colocar. Jesus, me desculpa, estou aqui, eu aceito. Se era para colocar os dedos dentro dos furos, Jesus estava ressuscitado só espiritualmente? Comeu com eles. São João capítulo 21. Jesus estava comendo na beira do mar, junto com eles. Então, quando Jesus é levado para o céu, não foi um espírito que foi levado para o céu, foi um Jesus corporal. E aqui, a Bíblia diz que esse mesmo Jesus irá voltar, corporalmente. Então, vamos conferir o seguinte, informação da Bíblia. A vinda de Jesus será um evento global. Será audível, será visível e será corporal. Glorioso. Agora, é interessante, pastor, em relação com esse assunto de glorioso. O apóstolo Paulo diz aí em 2 Tessalonicenses que vai ser um evento tão glorioso também, o grande engano de Satanás, o anticristo, que vai ser muito parecido. Eu vou ler agora uma citação de Ellen White, daqui a pouquinho, de por que é tão importante a gente pensar mais neste assunto. Porque realmente, o engano vai ser tão terrível e tão bem feito, que será a fake news mais verdadeira que você alguma vez viu. O negócio está sendo preparado de tal maneira, o funil espiritual religioso está sendo preparado de tal maneira, que se a gente não estiver firme na palavra de Deus, a gente vai acreditar. Deixa só colocar mais um assunto aqui. Qual é o assunto, pastor? O que diz o apóstolo Paulo em relação com a vinda de Jesus. Mas no outro livro, na outra carta, na outra epístola, na epístola anterior, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Texto que a gente usa muito nos momentos onde a gente tem que despedir amigos queridos, que a morte nos arrebatou, e a gente precisa de esperança. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda de Jesus, a partir do verso 16, Paulo vai falar assim em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha que interessante, aqui ele faz um resumo rápido. Audível, visível, global. Então ele diz assim: Deus vai ressoar a trombeta, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar,
haverá uma ressurreição de pessoas como jamais teve. Gente, vai ser impressionante. Jesus voltando e as pessoas se levantando dos túmulos. Esse aqui é um sinal que tem que se cumprir também quando Jesus verdadeiro voltar. É um sinal que a gente às vezes nem presta atenção. Agora, venha junto comigo para pensar mais um pouco no versículo seguinte. Eles serão ressuscitados. E verso 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor, Meus queridos, eu vou falar só uma coisa rápida aqui. Tem muitos evangélicos baseados em Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e outros textos bíblicos, que são completamente mal usados, tergiversados e interpretados, que dizem que antes de Jesus voltar haverá um arrebatamento secreto. Essa é uma grande mentira. Eu vou explicar por quê, rapidamente, uma grande mentira. É uma simples lógica. Vamos supor que o arrebatamento secreto fosse antes de Jesus voltar. Ok? E que esses evangélicos estão certos. Então você está aqui na igreja e de repente você é arrebatado e você some. Falando nisso, tem um filme muito famoso, de uns 10 anos atrás, que apresenta esse assunto. É um filme onde tem, agora esqueci o nome do ator, muito famoso, ele fez vários filmes, onde pessoas começam a sumir num voo que ele estava fazendo. Ele era um piloto, comandante de um avião, e as pessoas começam a sumir. Estava acontecendo um arrebatamento secreto. Vocês veem como está sendo preparada a nossa consciência, a consciência mundial, através de filmes, de pregadores, sobre este assunto? Agora veja o seguinte, vamos supor que eles estão certos. Vamos supor que eu sou arrebatado, e a minha família fica aqui e não sabe o que aconteceu comigo. E vamos supor que eles estão certos, e eu vou para o céu. A minha pergunta é a seguinte: quando Jesus voltar, qual é o sentido de eu estar de novo nesta terra para ser arrebatado novamente? Da mesma forma como não faz sentido o que pensam os evangélicos em relação com a morte, quando eles dizem assim, evangélicos e meus irmãos católicos, quando eles dizem assim, não, as pessoas quando morrem, se foi bom, ele foi para o céu. Se foi mais ou menos, purgatório. Ah, se foi ruim, foi direto para onde? Inferno. Você está entendendo como não faz sentido muitas vezes aquelas coisas que alguns ensinam? E vou explicar rápido por quê. Simples. Se você foi bom, você morreu e foi para o céu, qual o sentido de quando Jesus voltar ter ressurreição? Se todos aqueles que já estão mortos e que já foram para o céu, segundo os evangélicos dizem, eles não precisam ser ressuscitados. Ah, não, mas é uma questão corporal. Desculpa? Eles já estão lá em espírito, na teoria. Qual o sentido de ficar presos novamente num corpo? Não faz sentido essa teologia. A teologia que faz sentido é a teologia bíblica, onde diz que Jesus vai voltar e haverá ressurreição de aqueles que morreram em Jesus e que estão descansando, esperando o retorno de Jesus. Amém? E aqueles que estão vivos abraçarão Jesus, não serão arrebatados antes de Jesus voltar, serão levantados, isso significa o termo, levantados para abraçar Jesus, não nesta terra. Onde? Nos ares. Volta comigo, por favor, e eu vou terminar aqui, já. 2 Tessalonicenses. Verso 13. Eu vou só dar uma conferida rápida no verso 9 antes, só relembrando alguns conceitos rápidos. Verso 9 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
E será, olha como será, com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras. Por isso Jesus diz que poderá enganar até os escolhidos. E ele diz assim, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. Qual o grande problema das pessoas que irão cair nesse enganamento, nesse engano, nesse terrível engano? Não abraçaram a verdade e aceitaram o erro, sistematicamente. É por essa razão que eles, diz aqui, Deus lhes manda uma operação do erro, verso 11, para darem crédito à mentira. Gente, o que está acontecendo no nosso mundo é que o mundo está nos preparando para a grande mentira. É isso. E o que eu estou pregando agora pode até chegar a ser impopular para muçulmanos, para católicos, para evangélicos, judeus. Mas é importante a gente pensar neste assunto. Nós cristãos bíblicos, adventistas do sétimo dia. Eu vou fechar aqui, gente, com o pensamento bíblico. Agora sim. Verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Lembrem que o apóstolo está pedindo para eles, voltando nas primeiras palavras, não demovais e não os perturbeis. Se mantenham firmes nas crenças. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito. Salvos pela graça, renovados e santificados pelo Espírito, não pelos teus próprios méritos. Verso 14, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar essa glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, verso 15, conselho, permanecei firmes e guardai vossas tradições que foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola, diz. Ensinos que estão onde? Pessoal, eu acho que chegou o momento já de parar de brincar de igreja e começar a ser a igreja de Deus. Eu não estou falando da igreja adventista, estou falando de mim. Eu sou igreja. E eu, como igreja, eu preciso me preparar. E vocês viram que eu poderia ter contado algumas histórias a mais aqui, poderia ter pregado um pouco mais divertido, mas o assunto é sério. E o que está acontecendo diante dos nossos olhos é um preparo maravilhoso, sensacional, espetacular. Uma prévia do que será aquele momento glorioso onde o Senhor Jesus voltará. Mas antes disso vai acontecer realmente a maior fake news do mundo. A grande mentira. Vai ser logo antes do Senhor voltar. A grande pergunta é, e a gente? E lembra de uma coisa, não é só acreditar intelectualmente, não é só saber, é viver. Eu gostaria que você agora, por uns instantes, me permitisse ler. Eu acredito que Ellen White é serva do Senhor, é profeta para este tempo. Leia depois a página 314, 315 desse material, que a igreja, graças a Deus, proporcionou a um preço tão barato para a gente estudar mais. Leia depois em casa. Ellen White disse num subtítulo que aparece aqui, o clímax. O clímax. Preste atenção, e se é necessário, e você quer se concentrar melhor, feche seus olhos aí e pense nisso. Imagine isso aqui. No clímax do grande drama de engano, o próprio Satanás aparecerá como se fosse
Cristo. A igreja tem esperado há muito tempo a vinda do Salvador, em cumprimento de suas esperanças. Mas o grande enganador fará parecer que Cristo voltou. Satanás se mostrará como um ser majestoso, de brilho extraordinário, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 13 ao 15. A glória que o cerca será maior do que tudo o que os olhos mortais já viram. O brado de triunfo ecoará: Cristo voltou, Cristo voltou. As pessoas se prostrarão diante dele. Ele erguerá as mãos e abençoará. Sua voz será suave, mas cheia de melodias. Curará doenças e então não, na suposta personificação de Cristo, afirmará ter mudado o sábado para o domingo. Declarará que aqueles que santificam o sétimo dia demonstram desprezo por ele. Será um engano forte, quase irresistível. Mesmo assim, o povo de Deus não será enganado. Amém? Os ensinos desse falso Cristo não estarão em harmonia com as Escrituras. Não os demovais, não os perturbeis, diz, né? Continua a leitura. Além disso, Deus não permitirá que Satanás imite a maneira de Cristo voltar. Global, visível, audível, ressurreição dos mortos. Eu vou continuar a leitura só fechando com esse parágrafo aqui. Somente aqueles que estudaram cuidadosamente as Escrituras e receberam o amor pela verdade serão protegidos do poderoso engano que tornará o mundo cativo. Somente aqui, aqueles que estudaram cuidadosamente as Escrituras. Pelo testemunho da Bíblia, detectarão o enganador em seu disfarce. O povo de Deus está hoje tão firmemente alicerçado em sua palavra, ao ponto de não ceder diante das evidências dos próprios sentidos? É uma pergunta. O povo de Deus está tão firme. E ela termina dizendo assim: em uma crise assim, os fiéis se apegariam à Bíblia e à Bíblia somente? Pergunta. Pessoal, o tempo passou e eu quero fazer um apelo. Ficou claro o assunto? Vocês acham que é relevante? Quantos de vocês acreditam que Jesus vai voltar? E quantos gostariam de estar aquele dia? Eu quero. Mas lembre de uma coisa, muito em breve. Está se preparando uma grande obra de teatro, onde estará sendo passado diante da gente uma vinda de Jesus fake. E onde a gente não estiver alicerçado na palavra de Deus, a gente correrá o risco de abraçar o Jesus equivocado. É por essa razão que a gente precisa estudar a Bíblia, entender o que a Bíblia diz e guardar o que a Bíblia diz. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Todos levantamos a mão e todos nós queremos ver Jesus voltar. Quantos de nós que estamos aqui e quantos de vocês que estão aí do outro lado gostariam de se preparar melhor
para não sermos enganados, para esperar a Jesus na nossa geração. E se o Senhor nos permitir estar vivos, realmente fazer parte daquele grupo de pessoas que acreditou naquele Jesus verdadeiro e irá a morar pela eternidade com esse Jesus verdadeiro. Se você que está aí do outro lado, na sua casa, gostaria de se colocar em pé, ou de colocar um amém aqui embaixo, ou em um eu aceito aí embaixo, coloque aí. Se coloque em pé porque eu vou fazer uma oração. E vocês aqui que estão presentes, vocês gostariam de se colocar em pé em sinal de entrega ao nosso Senhor Jesus? E de consagração? Eu vou fazer mais uma pergunta. Aqueles que vão se batizar no mês de setembro, tudo certo para se preparar para que aquele dia a gente abraçar Jesus? Sim? Sim? Amém? Parabéns. E aqueles que ainda não tomaram a decisão, estão estudando a Bíblia, não demore. Porque Jesus está vindo buscar você também. Você que está aí do outro lado, entre em contato com o pastor Ezequias aqui, com o time da igreja, manda uma mensagem direta aí, diga, eu quero me batizar também para me preparar para a volta de Jesus. E se tem alguém que se sente longe de Jesus, volta a Jesus. Jesus te ama tanto que Ele está preparando o melhor evento. São as bodas do Cordeiro. E Ele quer que você seja seu convidado principal. Você que está aqui e você que está aí do outro lado. Se preparem, gente. Não é ser catastrofista o que eu estou dizendo. É ser realista. Vai acontecer. A gente precisa estar preparado. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, prepara teu povo para este momento. Sabemos que os momentos são incertos, que o futuro muitas vezes é assustador em todos os aspectos. Mas a gente tem a esperança certa de que o Senhor logo, logo virá. E a gente tem a Santa Palavra, que é a nossa brújula para a gente avançar para o nosso norte. A nossa Canaã celestial. Essa nova Jerusalém que o Senhor está preparando, que não será nesta terra, que será em uma terra renovada, quando o Senhor instaurar novamente uma terra renovada, sem pecado, sem lágrimas, sem choro, sem morte, sem separação, sem vulnerabilidade, sem violência. Senhor, nós queremos essa terra, nós queremos esse momento, mas em cima de tudo nós queremos te abraçar. Então volta, por favor, na nossa geração. E, Senhor, nos prepara para estarmos firmes. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.